E a gente dizia aqui, irmãos, que enquanto a gente é cego, a gente passa desapercebido, mas quando a gente começa a ver, nós começamos a falar daquilo que estamos vendo. Nós começamos a ministrar, a celebrar aquilo que estamos recebendo. E a partir daí, irmãos, alguns problemas começam a acontecer na vida da gente. Pastor, mas não é só bênção? Não, não é só bênção não. A cura, a salvação, a eleição do Senhor na nossa vida nos causa algumas situações. E aí criticavam para aquele cego a figura de Jesus. Ele não é um profeta, ele não pode ser de Deus, porque ele cura no sábado e quebra a lei de Deus. E aquele cego dizia assim: eu não sei se ele é profeta, se ele não é profeta, se ele é de Deus ou não é de Deus. Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E por causa disso eu creio que ele é mais do que um profeta, que ele é mais do que um profeta. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Você está entendendo isso? Então a gente dizia, irmãos, que quando a gente prega o Evangelho genuinamente, quando a gente fala daquilo que estamos vivendo, nós vamos automaticamente ter dois frutos. Eles até fizeram um corte dessa fala, colocaram isso nas redes sociais, achei bem interessante. Nós vamos ter automaticamente dois frutos, sempre que a gente estiver pregando o Evangelho de verdade, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo. Você vai alcançar a salvação de vidas, você vai tocar pessoas, você vai ter a gratidão dos arrependidos, que se arrependeram dos seus pecados por meio daquela palavra, mas você também vai ter a resistência dos ofendidos. Por quê? Porque a palavra de Deus, na íntegra, ela pregada como ela é, sem cortes, ela ofende, irmãos. E a própria Bíblia diz: ele fez a ferida, mas ao seu tempo a sarará. Uau! Você sabia que não ofende só o mundo não, irmãos? Até nós, dentro da igreja, às vezes somos ofendidos. Até nós aqui no culto estamos de boa, chegamos felizes, e de repente, de acordo com aquilo que é pregado, a gente, às vezes a gente fecha o coração. E na verdade nós não estamos, irmãos, fechando o coração com o pregador, com o pastor. Nós estamos fechando o coração com a palavra. Porque, irmãos, a palavra ela é viva e eficaz. Amém? A Bíblia diz em Hebreus que ela é como uma espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, faz separação entre alma e espírito. Alma são seus sentimentos, alma é aquilo que você sente, alma é aquilo que você deseja, alma é aquilo que você ama, alma é aquilo que você gosta. Na alma estão os seus sentimentos, na alma está até o início dos seus conceitos, da formação das suas ideias, passam pela alma. Mas no espírito, irmãos, está a morada de Deus. No seu espírito está a morada de Deus. No seu espírito está, irmãos, a fechadura, onde Deus pode girar as verdades dele na sua vida. Não está na sua carne, não está na sua alma, está no seu espírito. Então, quando nós recebemos as verdades de Deus, nós podemos receber na carne, é ruim. Podemos receber na alma, é ruim. Podemos receber no espírito, joia, é bom. Por quê? Porque aquilo que é recebido no espírito, irmãos, existe uma chave que roda e portas são abertas na nossa vida. Cativeiros espirituais são eliminados da nossa existência. Lugares de escuridão deixam de existir. Dizia o Felipe Vilela lá esses dias que nunca teve problema, nunca existiu problema com uma criança ter medo de escuro. Uma criança que tem 2 anos, 3 anos, uma criança ter medo de escuro. O problema são adultos que têm medo da luz. Quem está comigo? Quem está pastelando? Quem está comigo? Quem está entendendo? Quem está recebendo? No Espírito. No Espírito.
não é na alma. Na alma eu recebo aquilo que eu quero, no espírito eu recebo aquilo que eu preciso. Amém? Na alma eu recebo só o que eu desejo, a minha alma é seletiva. Meu espírito não, irmãos. O meu espírito ele não é seletivo. O meu espírito recebe tudo que é do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o espírito é o recôndito de Deus. Você sabia que há estudos que indicam que até num homem desviado, até num homem que está fora da presença de Deus, às vezes temporariamente a sua carne já se inclinou ao pecado, a sua alma está se inclinando à perdição, mas por um tempo, o espírito dele ainda está blindado, porque ali é o recôndito de Deus, onde Deus habita. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque se a gente for conversar sobre isso aqui, irmãos, aí é teologia, aí complica um pouco algumas questões. A gente precisa de tempo para poder desmistificar isso. Mas você sabe que muitas pessoas que estão fora da presença de Deus, elas retornarão para o Senhor. E enquanto não retornam para o Senhor, muitas vezes sua alma se perdeu, sua carne se perdeu, sua mente se perdeu, mas muitas vezes o seu espírito ainda está blindado. Ainda existe uma chama do Senhor acesa naquele lugar. Você já viu pessoas que às vezes estão fora da presença de Deus, pessoas que amam a Jesus ou amaram a Jesus e por causa de uma situação se perderam, foram para o mundo, estão lá no mundo, mas de repente entra aqui na igreja. Às vezes até está alcoolizado, está embriagado, chega aí, começa a falar, dá trabalho, a gente põe a pessoa num canto aqui e fala, recebe a palavra, ouve a palavra, e ele está lá. De repente, irmãos, ele vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra. E em alguns momentos, ele estava falando, agora ele não está falando mais, ele está ouvindo. De repente uma lágrima está descendo. E de repente, no final de um momento como esse, seus joelhos estão se dobrando. No final, vou falar uma coisa que vai chocar sua mente assim. Essas pessoas estão falando em línguas. Aí a minha mente, não alcança, sua mente não alcança, não, mas isso aí é a língua do demônio, deve ser, porque como é que a pessoa que entrou aqui vai falar em língua, não é, pode ser que sim, mas pode ser que não. Quero dizer para você, irmãos, ainda que a mente se perdeu, ainda que a alma se perdeu, ainda que o corpo está numa situação deplorável, o espírito ainda continua sendo um recôndito, aonde o fogo de Deus ainda queima, aonde há ainda algo que traz aquela pessoa para a presença, que num lugar de glória, num ambiente de glória, ele consegue se conectar com Deus, ele consegue receber a Deus. E dura coisa, irmãos, nós muitas vezes na igreja, nós não estamos em situações, ou em situação como esse homem está, que eu dei o exemplo aqui, nós estamos na igreja, mas nós muitas vezes não encontramos dentro de nós esse lugar chamado Espírito e essa tocha queimando lá dentro. Você está entendendo isso? Aqui dentro, você precisa encontrar esse lugar, irmãos, porque, queridos, os filhos de Deus, não são aqueles que estão próximos de Deus, são aqueles que amam a Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que frequentam a casa de Deus, os filhos de Deus são aqueles que ouvem a sua voz. Os filhos de Deus não são aqueles, irmãos, que frequentam a casa de Deus, são aqueles que ouvem a sua voz. São aqueles que se inclinam para liberar a fechadura, para que ela possa girar e essa pessoa possa se mover no Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, esteja preparado. Você que era cego e passou a ver, irmão, esteja preparado para dizer para todo mundo: eu era cego, agora eu vejo. E porque eu estou vendo, eu não vou me calar. Porque eu estou vendo, eu não vou me calar. Eu vou falar para Jesus, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou falar das grandezas de Jesus.
Quanto de fogo há em você, irmãos? Sabe, hoje, ministrando lá para os irmãos, eu falava algumas coisas que eu já falei para vocês aqui, e falava a respeito da sarça, que a sarça, para atrair libertadores, ela precisa queimar, porque se a sarça queima, ela atrai libertadores. Se a sarça queima, ela cura, mas se a sarça, irmãos, não queima, ela fere, ela espeta. Você está queimando, irmão? Você está queimando? Responde para mim, você está queimando? Você está queimando por Jesus? Como é que você começa o seu dia? Bom dia, Espírito Santo. Rei Gandaraba Soriala Xere Kabalabaxê Remandarai Alabalababa Soricai Alabaxê. Nossa responsabilidade, irmãos, é responsabilidade, não é religiosidade. A nossa responsabilidade está ligada, irmãos, ao compromisso que temos de queimar. O compromisso que temos de queimar. Eu tenho dito tanto isso para algumas pessoas, irmãos, para que você resplandeça a glória de Deus, para que você evangelize. Você não precisa falar, você só precisa queimar. Você precisa estar em ambientes e manifestar aquilo que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, o que Deus está falando. Lembre-se, não se esqueça da sarça. Se a sarça queima, ela atrai libertadores, ela atrai Moisés, ela atrai pessoas. Que situação que Moisés está chegando na sarça? 40 anos de poço, 40 anos sentado na beira do poço, 40 anos num lugar chamado conflito, num lugar chamado Midian. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Midian é necessário para que você chegue a Horebe. Não, vou repetir para você, Midian é necessário para que você chegue em Horebe. Sabe o que é Horebe? O monte de Deus, o lugar onde Deus fala. Sabe por quê, irmãos, que muita gente não acessa o lugar onde Deus fala? Muita gente não acessa o lugar onde Deus cria a condição dele na sua vida, porque negligencia Midian, negligencia o lugar do conflito. No lugar do conflito ele só briga, ele só luta, ele só reclama. Mas você tem que entender que no lugar do conflito, irmãos, no lugar da crise, é um lugar de treinamento, é um lugar de ensino, é um lugar onde Deus está fazendo, onde Deus está aperfeiçoando, onde Deus está afiando as suas espadas, onde Deus está alinhando a sua visão. E muitos homens, irmãos, não chegarão a Horebe sem antes passarem por Midian. Você está entendendo isso? Que eu estou falando para você? Então Hebreus diz que a espada, ela afiada, ela é uma espada de 2 gumes, faz separação entre almas e espírito. Então ela vem e corta. A palavra do Senhor diz assim também: Ele mesmo fez a ferida, e aquele que fez a ferida, Ele a ligará, Ele mesmo vai curar. Isso quer dizer, irmãos, que não é só o mundo que fere, não é só Satanás que fere, não é só o próximo, as pessoas que nos ferem. A espada de Deus também fere. Ei, a espada de Deus também fere. Ah, feriu não é Deus, mentira. Deus fere, a espada fere, mas tem uma diferença. A ferida que Deus faz, Ele mesmo vai curar, Ele mesmo vai sarar, Ele mesmo vai restaurar. Porque Deus fere para corrigir, Deus fere para alinhar, Deus fere para mudar a nossa visão, nossas lentes, nossos óculos espirituais. Você está entendendo isso? Por isso que a espada passa, irmãos, e ela faz essa separação. Nunca mais se esqueça disso. Na alma está aquilo que eu desejo, no espírito está aquilo que eu preciso, na alma está o que eu quero, na alma está aquilo que eu estou, sentindo, aquilo que eu gosto. No espírito está aquilo que Deus está tratando, está nos preparando. E Deus tem me falado muito nesses dias também acerca de visão. Visão. Tudo que eu vejo, Deus me mostra os cegos da Bíblia em várias perspectivas diferentes.
Deus está ampliando a nossa visão. Por isso que é um tempo de treinamento, é um tempo de escola que está começando quinta-feira agora. Por quê? Porque Deus vai ampliar a nossa visão. Você precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Você precisa estudar, ser treinado naquilo que Deus tem para esse tempo. E vou dizer, irmãos, esse é o ano. Vou dizer de novo, esse é o ano. Eu vou dizer de novo, esse é o ano. Você vai ver, irmãos, o que Deus vai fazer. Está empolgado, pastor? Estou crendo. Eu comecei esse ano, irmãos, como o pior ano da minha vida. Você sabe, pela situação que minha casa estava vivendo. Mas eu falei, diante de um atestado de morte, está aqui, Senhor. A vida do Senhor se estabelecerá. Nós negamos a existência, Pai. Nós negamos a existência, Pai, desta doença. Nós negamos a existência desse tumor. Nós negamos a existência desta realidade. E cremos na verdade que o Senhor estabeleceu sobre nós. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E por causa da palavra do meu Senhor, a minha vida nunca mais será a mesma. Ela não será. Ela não será. Eu preciso me apegar, irmãos. Falar algumas coisas, irmãos, é fácil. Vivê-las é difícil. Mas Deus está nos levando a esse lugar. Quando você começar a ver, não cesse de falar. Amém. Quando você começar a ver, não cesse de falar. Deus está suscitando também no meio da igreja, irmãos, um espírito de evangelismo. Pessoas diferentes me procuraram nessas últimas 3 semanas dizendo: pastor, preciso falar, pastor, preciso falar. E esse falar, irmãos, não é necessariamente subir aqui no microfone, não. Preciso falar nas ruas, nas praças, nos hospitais, nos valados, nos becos. Eu preciso falar. Eu falo, irmão, então fala. Solta o leão que está dentro de você. Fala. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está nos realinhando com aquilo que Ele tem para nós. Não se esqueça, irmãos, a sua fala, a sua verdade pode te trazer algumas situações difíceis. Por quê? Porque na pregação do Evangelho, a salvação dos que se arrependem, a resistência do que se ofendem. Fica tranquilo, querido, vai dar tudo certo. Amém? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. João, eu estou aqui, estou conectado no João. João 9 é o cego. Abre a sua palavra aí em João 8, a palavra de Deus em João capítulo 8. Deixa eu mostrar uma coisa rápida para você aqui, verso 31, diz assim. João 8, isso, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Uau! Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse negocinho aqui está funcionando, não. 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? O Senhor estava falando aqui, ministrando para os judeus, e Ele diz: somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês verdadeiramente, de fato, vocês serão livres.
E eu sei que vocês são descendência de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Não tem outro negocinho desse não? Não, está carregando, mas não carrega. Está aqui como está dando sinal, mas não vai. Se alguém tiver um carregador de iPhone, empresta para mim. Senão, irmão, fica tranquilo também que vai dar certo. Amém? Dá tudo certo. Jesus estava pregando para os hebreus, para os judeus, e esses estavam ouvindo o que ele tinha para falar. E Jesus falava a respeito dele: vocês precisam, sabe, vocês precisam crer em mim. Vocês precisam crer em mim, eu sou a luz. Eu sou o cumprimento da palavra. Eu sou o cumprimento da Escritura. E eles diz aqui que esses judeus, eles estavam se convertendo, então eles estavam começando a aceitar, mas eles ainda tinham muito problemas, irmãos, com isso aqui, ó. Diga assim, ó: a mente, a razão. Por quê? Porque eles queriam receber, é isso que eu estou falando para vocês, eles queriam receber o Evangelho na alma, eles queriam receber o Evangelho na carne, eles queriam receber, discernir o Evangelho aonde? Na mente, mas o Evangelho é aonde? É aonde, irmão? No Espírito. Você está entendendo? O Evangelho é discernido no Espírito. Por quê? Porque Deus ofende a mente para manifestar o coração. O Evangelho muitas vezes vem e ofende a minha mente, ofende a minha carne, ofende a minha alma. Para quê? Para manifestar o meu coração, para liberar o meu espírito. E o Senhor está dizendo isso aqui para eles. Vocês acham que conhecem, mas não conhecem. Jesus está falando isso para eles. Então vamos lá. Jesus pregou para o cego viu. Jesus pregou para o cego viu, o cego recebeu. Jesus pregou para o paralítico andou. Jesus pregou, tocou no leproso. Lembra daquele leproso que ficava lá fora da cidade? Ele foi curado. O leproso fala de alguém, irmãos, carregado de lepra. Lepra era uma doença que marginalizava as pessoas. Lembra disso? E você sabia que, se você for estudar, segundo historiadores, a lepra era uma doença que muitas vezes tinha um cunho espiritual. Vinha de um estado de iniquidade que a pessoa vivia, aí virava leproso. Mas Jesus passou lá e tocou no leproso, ele foi curado. Jesus chegou lá diante do gadareno e o endemoniado foi liberto. Escuta o que eu estou dizendo para você. Jesus foi lá diante do cego e curou seus olhos. Diante, irmãos, do paralítico na porta do templo, e ele ficou curado. Só que diante do religioso ele não tem acesso. Diante do fariseu ele não consegue acessar. Porque é mais fácil acessar a carne, é mais fácil acessar a lepra, é mais fácil acessar os olhos que não veem, é mais fácil acessar os pés coxos que não andam, do que acessar o espírito de alguém que se fechou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está ressuscitando mortos. Lázaro era de 4 dias, fedia e agora vive. Lázaro estava fedendo e agora vive. O cego está enxergando, o paralítico está andando. Você está entendendo?
Mas o fariseu, irmãos, ele está discutindo com Jesus. Conseguiu aí, mano? Ó, vamos ver, ó o milagre. O fariseu está discutindo com Jesus. Então assim, olha aqui para mim, irmãos, eu já vou ser rápido. Você acreditou, irmão, você acreditou. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém discutir com você, fica tranquilo. Vai dar certo. Vai dar certo. Não se apavora, não. Jesus estava ali falando com aqueles homens. E dizia assim, não, vocês não sabem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles diziam assim, nós até queremos te receber, nós até queremos caminhar com você. Só que nós já somos os filhos de Abraão. Eles não conseguiam entender, irmãos, que Jesus era maior do que Abraão. Maior do que Elias. Maior do que Moisés, maior do que a lei. Maior do que os profetas. Ele era a graça. E eles disseram assim, nós somos filhos de Abraão. Aí o Senhor diz assim, até dessas pedras aqui eu posso suscitar filhos de Abraão. Mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a minha voz. Você está entendendo isso? Mas vocês não ouvem Abraão, vocês estão ouvindo o pai de vocês. E Abraão não é o pai de vocês. Quem era o pai deles? Isso aqui é Jesus falando, não sou eu. Jesus conversando. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Irmãos, a presença do Senhor na vida de uma pessoa vai levar a pessoa a entender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na liberdade que Deus me entrega, tudo eu posso. Na maturidade que Ele me desenvolve, nem tudo eu devo. Entendeu? Na liberdade que o Senhor me dá, tudo eu posso. Mas na maturidade desenvolvida no Espírito, nem tudo eu devo. Por amor a Jesus, nós vamos abdicar, não só do que é proibido, mas até daquilo que é permitido. Por amor a Jesus e ao Evangelho. Por amor ao próximo. Pelo testemunho que a gente carrega. Por quê? Porque você é luz do mundo e sal da terra. Por quê? Porque um menino pode ter medo do escuro, mas um adulto não pode ter medo da luz. E por que a gente tem medo da luz? Porque a luz expõe as nossas mazelas. E por isso muitas vezes a gente procura permanecer no escuro, porque no escuro nós continuamos vivendo com as nossas mazelas. Mas quando estamos na luz, quanto mais perto de Deus eu estou, vou chocar sua mente agora. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais confortável eu estou, né, pastor? Não, quanto mais perto de Deus você está, em maior conflito você fica. Por quê? Porque a santidade dele te constrange. Porque o amor dele te constrange a ser melhor do que você é. Porque a santidade, a luz que há nele brilha sobre a sua escuridão. E quando a luz brilha sobre a sua escuridão, você vê que você não é o que deveria ser. Então agora você tem que dar uma resposta a isso. Então o homem que está andando perto de Deus, irmãos, ele está, num limite de uma crise interna. Porque todos os dias ele acorda e diz como Paulo dizia: miserável homem que sou, eu preciso, Pai, ser o reflexo daquilo que o Senhor é em mim. Vocês estão entendendo isso? Você já viu uma pessoa que mexe com a gente dizendo assim: você serve a Deus? Você não faz isso, você serve a Deus? Você não pode fazer isso, você serve a Deus? Você não pode fazer aquilo. Porque você serve a Deus,
Você não trai sua mulher porque você serve a Deus. Você não pode sentar numa mesa e se embriagar com os amigos, porque você serve a Deus. Você não pode fazer isso, fazer aquilo. Sabe o que você tem que falar, irmão? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai dizer assim: eu sou livre. Se eu decidir fazer isso, eu posso fazer, mas por escolha eu não farei. Por quê? Porque eu sei que mesmo podendo, eu não devo. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Por exemplo, adulterar, irmãos, biblicamente você não pode, é claro que não. Mas tem coisas que você pode fazer, mas você não vai fazer. Por quê? Porque você não deve. E a maturidade te levou nesse lugar. Agora, sabe por que o mundo faz, irmãos? Porque Jesus falou aqui: vocês são escravos, e vocês não têm opção. Vocês fazem porque são escravos dessas coisas. E se vocês disserem: não vou mais fumar, fumarão porque não conseguem largar. Não vão mais adulterar, adulterarão porque não conseguem deixar. Não vão mais beber, beberão porque não conseguem deixar. Quem está entendendo o que eu vou dizer? O que eu estou dizendo? Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Então, irmãos, os filhos de Deus não são aqueles simplesmente que vieram de uma descendência, mas são aqueles que estão ouvindo a sua voz no Espírito e estão respondendo aquilo que Deus está fazendo, movendo. Você está entendendo? Glória a Deus. O verso 42 de João 8 diz: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu estou dizendo. O que o Senhor estava dizendo? Vocês querem ouvir na mente aquilo que só pode ouvir no Espírito. E o Senhor está dizendo: vocês não são filhos de Abraão. Ele diz aqui: vocês ouvem o pai de vocês, e o pai de vocês não é Abraão. Esses homens aqui eram os pecadores? Não, esses homens aqui eram os fariseus. Esses homens aqui eram hebreus que queriam se converter ao cristianismo, mas estavam em choque com a realidade que Jesus trazia. Por quê? Porque queriam acessar as verdades de Deus na mente, não no espírito. Agora veja, para a gente terminar, abra aí Lucas 19, quero mostrar uma outra coisa para você. Lucas 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu vou ficar hoje na sua casa, convém ficar na sua casa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Diga: recebeu com alegria. Esse é o pecador. Eu preciso, irmão, que você seja inteligente. Essa igreja é uma igreja que Deus vai acelerar a revelação sobre a sua mente. Deus vai fazer você entender a Bíblia assim, ó. Você vai ler e vai saltando no seu espírito, vai entrando dentro de você. Aqui é o pecador, aqui é o pecador. Aqui é o sujo. Aqui é o pecador. Aqui é o ladrão. Zaqueu era um ladrão, sem vergonha. Aqui é o usurpador. Zaqueu representa aquele que está em plena iniquidade. O ladrão, a prostituta, o traficante, aquele que está em pleno pecado.
Zaqueu representa esse homem. Aqui é o pecador. Aí Jesus falou assim com ele: deixa eu te falar. Tu acha que eu não sei quem você é, mas eu te conheço. E passando nessa cidade, eu ia embora direto, mas hoje eu vou ficar na sua casa. Você me recebe na sua casa. Ele falou: uau. Tinha tantas casas para ele ficar, mas ele escolheu a minha. Será que esse homem sabe quem sou eu? Será que Jesus sabe o tamanho do meu pecado, da minha imundície, da minha perdição? Será que ele sabe? Ele quer ficar na minha casa. Aqueles que discutiam com Jesus lá em cima olharam para Jesus e disseram: verdadeiramente não é o Filho de Deus, senão não ficaria na casa do ladrão, não ficaria na casa de um coletor de impostos que rouba. Mas foi lá que Jesus quis ficar. E diz o texto assim, olha só. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um ladrão, de um pecador, de um safado, trambiqueiro. Verso 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, isso já na casa dele, depois de ouvir o mestre, ele diz: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Agora veja o verso 9, coloque seus olhos na palavra. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão. Você entendeu? Esse é filho de Abraão. Aquele lá não é filho de Abraão. Abraão, irmãos, é o pai da fé. Ser filho de Abraão não é um pedigree para dizer que era hebreu, judeu. Ser filho de Abraão, aqui que Jesus está dizendo, é filho da salvação. É alguém que vai herdar o meu reino. Aqueles lá acham que é filho de Abraão. Eles podem até ser da geração, ter o pedigree hebreu, vir da geração de Abraão, mas eles não herdarão a salvação. Esse herdará. Agora, qual que é a diferença, irmãos? Diga assim: o lugar em que se recebe a palavra. Como se recebe a palavra. Eu vou orar com você, mas quero que você entenda isso. Zaqueu não recebeu a palavra na mente, ele recebeu no Espírito. Ele não recebeu na carne, ele recebeu no Espírito. Ele não recebeu na alma, ele recebeu no Espírito. Quando Jesus decide, sabe, ele estava lá escondido em cima de uma árvore. Sabe por quê, irmãos? Os historiadores dizem que ele era de pequena estatura, baixo. E se vissem Zaqueu no meio do povo, se eles saíssem assim, ele era igual um membro do STF. Se vissem ele no meio do povo assim, no aeroporto, num restaurante, irmãos, ele era literalmente linchado. Porque ele era um ladrão, um extorquidor de alta estirpe. Então ele não se misturava com o povo. Ele andava lá com seus guarda-costas. Ele andava lá afastado do povo. Aí ele subiu numa árvore, se escondeu lá, ficou olhando lá em cima. Eu só quero ver e Jesus passar. E quando Jesus vai passando, Jesus para, olha assim no meio da folhagem, diz assim: ô Zaqueu, chama pelo nome. Ô Zaqueu, eu estou te vendo aí. E na frente de todo mundo, esse é Jesus, né? Eu vou ficar hoje na sua casa. Você pode me receber? E diz que ele recebeu com alegria. Quando Jesus vai para a casa dele, irmãos, Jesus começa a ministrar as verdades do reino. Começa a ministrar a justiça do reino. Começa a ministrar a glória de Deus sobre aquela casa. Ele está entendendo, ele está entendendo, ele está entendendo, ele está entendendo. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Tem gente, irmãos, dentro da casa, são aqueles lá, de João, capítulo 8, estão dentro da casa, vamos dizer, eles são geração de Abraão, de pedigree, mas estão fora do reino. São homens que são o que? Estudiosos da lei, que numa autoanálise eles não tinham pecados, numa autoanálise eles são estudiosos, defensores, eles estão aprovados diante de Deus, mas o Senhor fala: não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês não são livres, vocês são cativos da própria lei. Vocês são cativos da própria lei. Eu sou o cumprimento da lei. Eu sou o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aonde era a briga? Aqui, é isso que eu quero que você entenda. A briga era aqui, ó. Mas aqui eu não era o conhecedor, era o pecador. O pecador, o Senhor senta na mesa dele e começa a falar das grandezas, do poder, da glória de Deus. E ele diz assim: eu entendi. Jesus não falou assim para ele: você é ladrão, porque já sabia que era. Jesus não falou assim para ele: olha, agora que você me conheceu, você muda de vida. Não, Jesus pregou a justiça, a verdade, a palavra, ele conheceu. E quando ele conheceu a verdade do Senhor, deu fruto na vida dele. Eu vou repetir para você: a verdade de Deus deu frutos na vida dele. São frutos de arrependimento, irmãos. Lembra do que eu falei para você lá quando dizia do cego da semana passada? Em João capítulo 8 nós estamos vendo, irmãos, a resistência dos ofendidos. Homens letrados que estão ofendidos com a verdade do Evangelho, estão discutindo com Jesus e não estão recebendo. Eu estou mostrando para você agora aqui em Lucas 19, a salvação dos arrependidos, daqueles que estão reconhecendo a sua situação. E quando recebem a verdade do Evangelho no Espírito, a chave gira, ele diz assim: eu entendi. E começa a frutificar. Ele não diz somente: eu vou deixar de roubar, isso já era um fato, eu não roubarei mais. Mas aqueles que eu roubei, aqueles que eu defraudei, aqueles que eu usurpei, eu vou resolver tudo para trás. Não vai ficar nada bagunçado, não vai ficar nada desencontrado. Eu vou procurar cada um deles, e aqueles que eu usurpei, eu não vou devolver na medida que usurpei, eu vou devolver 4 vezes mais. Tá bom, Senhor? Tá bom. Jesus falou assim: uau, nessa noite houve salvação nessa casa. Tu és um filho de Abraão. Tu és um filho da salvação. Você entendeu? Que tipo de fruto, irmãos, eu e você estamos dando? Que tipo de fruto eu e você, com aquilo que recebemos de Deus, o que é que nós estamos dando? Que tipo de fruto? Na nossa família, no nosso trabalho, nas situações que nós vivemos, na nossa casa, na igreja, no mundo, que tipo de fruto nós estamos colocando diante do Senhor? Que nos faça filhos de Abraão, herdeiros da promessa de Abraão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E tudo isso tem a ver com o quê? Com o local que você recebe a semente, como essa semente brota na terra que ela cai. Como está a semente do teu coração? Como está a semente que está caindo no seu espírito nessa noite? Você está entendendo?
Senhor, nós oramos para que Teu Espírito Santo nos convença. Para que Teu Espírito Santo nos convença. A chave está sendo girada. A palavra dia a dia, Senhor, por doses pequenas, estão sendo, Pai, inseridas no Espírito. Que a gente, Deus, possa ser como Zaqueu, Pai, que abre o coração, que recebe a semente que o Senhor está colocando em nós e começa a frutificar. A nossa decisão, Pai, salva a nossa casa. A nossa decisão salva nossos filhos. A nossa decisão salva a nossa cidade. A nossa decisão salva. A nossa decisão salva a nossa empresa. A nossa decisão salva a nossa igreja. A nossa decisão salva a nossa cidade. A nossa decisão salva os nossos vizinhos. A nossa decisão não somente em recebê-la em nossa casa com alegria, mas em frutificar na semente que estamos recebendo. Pai, que nossa mente não seja de fariseu, que a nossa mente não seja daqueles que debatem, e que o Senhor disse: vocês são escravos, ouvem o vosso Pai, e o vosso Pai não é o Senhor, não é Abraão, vocês não são filhos de Deus.